Aleluia. Deixa eu ler um versículo para você. Nós vamos continuar com esse louvor com um entendimento. Isaías 10, 27 diz assim: e acontecerá naqueles dias, diga, esse dia já chegou, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Isso quer dizer que você já é livre. Você não vai ser livre. Então você vai cantar isso aqui. E sabe, irmãos, eu estava vendo aqui, e eu tive ali meio que e eu vindo aqui o Lucas, a Camille, o Arthur, claro que tem também o Glieber, o Robson, tem uns mais experientes aqui também, como eu. Mas sabe, não para não. E eu vi muitos jovens aqui. E a Bíblia diz, e teens também, e eles são a força da igreja. E eu quero que esses jovens e teens venham aqui, para eles dançarem aqui no Espírito, debaixo da unção. E vocês que estão aqui, podem dançar aqui também. Pode ficar aqui na frente. Sabe, irmãos, nós vamos como igreja caminhar juntos com esses jovens, apoiando eles, apoiando as suas famílias, apoiando os mais experientes. Mas nós vamos declarar que nada para essa igreja, e que por causa da unção, nós não só temos o nosso jugo despedaçado, mas levaremos a palavra. Isso, pode ficar em unidade aí, para despedaçar todo o jugo que tem lá fora. Então você vai abençoar agora esse jovem. Pode ficar na unidade aí, pode abraçar. Abraça esse teu irmão aí do lado. Isso, vamos lá, Camille, debaixo da unção, debaixo do poder, debaixo do poder. Nada para você, jovem, nada vai parar vocês. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não prevalece. O inferno não prevalece. Não pode. Aleluia! Aleluia! Ei, vira para a igreja. Você que está aí na sua casa também faz isso aí. Aleluia! Aleluia! Ei, isso aqui é responsabilidade da igreja toda. Isso aqui não é responsabilidade de um líder de jovens. Isso aqui não é responsabilidade de um pastor, de um jovem. Essa igreja, ela vai andar de mão dada como sempre andou. Na verdade, de braço dado. E nós vamos marchando em unidade para saquear o inferno e avançar. Nada para a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor? Você é a igreja do Senhor? Aleluia. Jovens, teens, vocês são a igreja do Senhor? Então nada te para. A perseguição não te para. O mimimi não te para. As más conversações não te para. As rodas de escarnecedor não te para. Porque você tem a unção. Não se esqueça disso, Gabriel. Não se esqueça disso, Marcos. Você tem a unção. E a unção que está sobre a vida de vocês e de todos que estão aqui é uma unção fresca. Porque a unção dessa turma toda aqui mais experiente vai continuar despedaçando. Mas vai chegar um momento que é vocês que vão estar aqui e a gente vai estar dançando no Espírito aí. E esse tempo chegou. Esse tempo chegou. Esse tempo chegou. Aleluia. Vamos lá, vamos lá. Aleluia. Ninguém para a igreja do Senhor. Obrigado, Pai, pela força desses jovens, desses teens. Obrigado pela força
da tua igreja, Pai. Nada para a igreja do Senhor por causa da unção. Por causa da unção. Aleluia. Nós subjugamos o inferno. Nós subjugamos o inferno em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Pode ficar. Aleluia. Abre. Aleluia. Vai sentando e vai dizendo assim: ore por mim, que eu estou orando por você. Ei, jovens, vamos orar, viu? Quem gosta de orar aí que é jovem? Amém, glória a Deus. Quem quer fazer vigília aí? Aleluia. Foi muitos amém, hein? Haja ônibus, né? Então já vamos pela fé, né? Rapaz, olha que tocador bonito aqui, ó, diretamente de Cambé. Não quis pregar, não. Insisti para pregar, mas olha aí, ó. Quem serve, serve, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmãos. Obrigado. Até me esqueci. Glieber aí, vão arrumar uma água para você, viu, Glieber? Glória a Deus. Não se bebe da minha aqui. Sabe, irmãos, nós estamos em cultos de quinta-feira, que são cultos com o tema do Rema, mas nós estamos num culto público. Não é uma aula demonstrativa, não é uma aula do Rema. Por isso nós nos movemos, mas nós não vamos reter o Espírito nessas aulas do Rema. Amém? Se Deus mostrar e mandar nós avançarmos, nós vamos avançar. Eu quero que você abra a palavra de Deus, por favor, no profeta Isaías, no capítulo 61, no versículo 1. Olha que jovem bonitão aqui, ó. Quando eu crescer, eu quero ser assim, ó. Afogueado desse tanto aí. Jovem, depois você passa a mão ali no pastor Antônio, viu? Tem muita unção lá que você pega só de passar a mão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. Quem sabe disso? No Antigo e no Novo Testamento, a Bíblia aponta para Jesus. Nós vamos ler um texto que você deve ter lido hoje. Mas sabe que no Velho Testamento, esse termo ungido era conhecido como Messias. E Jesus, o Cristo, quer dizer Jesus, o ungido. Cristo quer dizer ungido. Então a unção, desde o Velho até o Novo Testamento, ela, na verdade, ela está como algo crucial para Deus, para realizar a obra de Deus nos homens, através do Espírito Santo. Amém? Então nós podemos dizer que o Espírito Santo é o agente da unção. Amém? Então diga assim: eu já sou ungido, porque eu tenho o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Você leu aí? Você abriu aí Isaías 61:1. Eu estou lendo aqui na Almeida Revista e Atualizada. Eu vou ler então aqui na minha versão. Você vai ler na sua, porque versão boa é a que você... Não, tem gente que não sabe ainda. A versão boa é a que você lê. Qual é a sua versão? Pergunta para o irmão do lado aí. Se ele não souber responder, você vai agora fazer a chamada oral. Cadê sua Bíblia aí? Pergunta aí. Crente tem que ter Bíblia no celular, de papel. Eu já venho com 3 aqui, ó. Uma no iPad, uma no celular e uma aqui. Se essas duas aqui acabar a bateria, essa aqui não acaba. E nem a bateria do Zé Carlos, que já tá com ele lá. Aleluia. Isaías 61:1, eu vou ler no Velho Testamento. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Diga, o Senhor me ungiu. Então presta atenção que você é ungido pelo Senhor, para pregar boas novas. Diga, tem uma finalidade. Eu sou ungido porque eu gosto de rodopiar. Quando eu toco, quando eu prego, né, Guilherme? Aí o povo começa a pular. Então, mas aqui tem um objetivo. É para pregar boas novas aos mansos
e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar o ano aceitável, a abertura de prisão dos presos, deixa eu ver, me perdi aqui, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Quanta coisa que o Senhor te ungiu para fazer. Então nós vamos lá, quem está pregando as boas novas aqui? Quem está restaurando os contritos de coração aqui? Crente não mente. Quem está proclamando a liberdade aos cativos aqui? E quem está dizendo para as pessoas que elas já são livres pela palavra? Então esse é o objetivo. O objetivo é esse. Se você não tiver isso como meta, você tem que voltar para a sala do rema. Quem está fazendo, boa coisa você está fazendo. Mas você sabe que o profeta Isaías, ele não estava falando dele, mas daquele que viria a ser ungido para esta restauração e libertação. Jesus, o Cristo. Quem aceitou Jesus aqui? Quem tem um ministério aí da reconciliação ativo na sua vida? Quem pregou para alguém essa semana? Rapaz, cadê essa pessoa aqui? Irmãos, isso não é uma palavra de, ai, poxa, eu fui lá para ouvir uma palavra de unção, pensei que eu ia tocar num lenço e ia virar ouro. Vai virar. Mas o ouro mesmo é esse aqui. Abra a palavra de Deus. Quem gosta da Bíblia aí? Se você não gosta, está no culto certo, porque vai passar a gostar a partir de hoje. Aleluia. Zacarias 4:1. Vixe, Zacarias, hein? Eita nós, vamos ver aí os crentes indo lá no índice. Deixa eu te falar uma coisa, não tem problema nenhum de você ir no índice. Vamos quebrar essas vaquinhas de presépio aí. Irmão, eu tenho essa Bíblia de papel aqui, ó. Se eu não souber onde está, para ser mais rápido, eu vou lá no índice e vejo onde está. Você sabe que o índice é para te ajudar? Então, qual é o problema? Agora com o celular ficou moleza, né não, Regis? Ei, você vai lá, hein? Aleluia. Glória a Deus. Amados, a gente sabe que é uma gotinha só, é um pedacinho só, são 6 aulas e meia do Rema a respeito desse tema unção. Então é claro que eu escolhi alguns temas, procurei escolher os versículos e orar ao Senhor para ver em que direção Ele queria dar, porque é covardia, né? Pregar depois do Zé Carlos. Zé Carlos já pregou de Gênesis, Apocalipse, eu não vou inventar outro livro da Bíblia. E é na cabeça, não é nem olhando. Eu ainda vou olhar aqui, graças a Deus por isso. Zacarias 4:1. Zacarias não é aquele seu tio que faz tempo que você não visita. É um profeta da Bíblia mesmo. Ele diz assim: e o anjo que falava comigo, olha, tinha um homem conversando com um anjo. Vê a intimidade desse homem. Voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. Sabe, irmãos, quando você passa a ter uma intimidade com Deus, buscando dessa unção que já está em você, mas para que ela flua através de você, você vai ter momentos de intimidade com Deus, que esse homem teve. Esse homem está na velha aliança. Quem é da nova aliança aqui? E disse-me: que você vê? E eu disse, ele vai relatando aqui, castiçal de ouro, vaso de azeite, olha aí, que muita gente só confunde unção com azeite, com as suas 7 lâmpadas, e os canudos, e outras coisas mais. No versículo 3, ele vai descrevendo as oliveiras, mais uma vez um vaso de azeite, e ele respondeu dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. O que o anjo estava falando, aquele profeta, diga lá para Zorobabel,
que era um homem que foi levantado por Deus para restaurar o templo, é o responsável pela volta dos judeus na primeira volta lá da Babilônia. E ele disse aqui: por causa da minha unção, troca aqui, nem por força nem por violência, mas através da minha unção é que vai ser tudo isso restaurado. Se você tem a consciência do Espírito Santo, você tem que ter a consciência da ação do Espírito Santo, da ação da unção, como nós falamos aqui no começo, o Espírito Santo é o agente dessa unção. E a partir do momento que você se move debaixo dessa unção, você tem que ter consciência que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, é pelo fluir da unção. O anjo já estava dizendo para o profeta que tinha acesso a Zorobabel: não é guerra que vai trazer essa restauração. Sabe, irmãos, tem momentos na nossa vida e situações e circunstâncias que se levantam, que a gente quer muitas vezes, vamos tirar a violência, né? Que isso aí já ficou, no meu caso, lá numa represa, lá de vez em quando o defunto quer levantar, mas a gente fala para ele: fica lá, né, Anderson? Tem que ficar, né? Tem que ficar porque já morreu. Diga: eu já morri. Então não ressuscita de novo, não, aquele homem. Porque de vez em quando a gente quer ressuscitar, não é verdade? Quer dizer, nós já ressuscitamos com Cristo. Mas aqui havia uma ordem específica: creia na minha unção, creia no poder do Espírito. Lembra que na velha aliança não tinha sido ainda manifestado o Espírito Santo. Amém? Amém? Então, nós estamos falando aqui de unção. O profeta sabia o que era isso, porque, como já foi bem dito na semana passada, a unção na velha aliança, ela vinha sobre rei, sacerdote e profeta. Então o profeta sabia, ele ficou meio confuso, por isso eu fiz questão de puxar desde o começo, para que você entenda que até o profeta, tendo aquilo como ofício, ele ficou confuso do que o anjo estava dizendo. E eu quero te dar um conselho que veio ao meu espírito enquanto orava por essa palavra. Quando você não souber o que fazer e que você queira ir pela força, pela violência, porque violência não é só força bruta, são palavras agressivas. Fale com alguém que tenha sabedoria para te ajudar. E através da unção que há daquela pessoa que foi ungida por Deus especificamente para te aconselhar, você vai achar o caminho daquilo que você tem que fazer. Amém? Não subestime a igreja. Sabe por que Deus mandou eu fazer isso aqui? Primeiro que eu olhei para os jovens, e eu amo os jovens, já desde quando eu fui jovem, e ainda sou jovem, vou para agora jovem. Quem vai ver a igreja subir aí? Vamos subir junto com a igreja. E quem ficar, a chave do carro eu já deixo ali no banco, ó. Olha lá a minha chave do carro. Balança aí a chave do carro, para todo mundo ver que eu não estou mentindo. Porque eu tenho expectativa de estar aqui, ó. Se tocar, eita glória! Quem sabe tocar teclado aí para tocar no lugar do Glieber? Ninguém não? Aleluia! É por isso que eu estou dizendo quem é que sabe. Já deixa a chave ali, né? Eu não sei se eu vou de terno, né? Às vezes eu não estou de terno. Deixa ali, porque se eu prometi que vai ficar aí, mas é para alguém que ainda não aceitou Jesus, mas vai aceitar hoje que está lá, porque quem está aqui é todo mundo ungido, todo mundo salvo, todo mundo vai subir com a igreja. Aleluia. Abra a palavra de Deus em Lucas 4,16, por favor. Vamos falar de Jesus agora. Eita, agora nós estamos falando de unção, mas nós vamos falar de coisas da sua vida prática.
Não adianta a gente pregar algo que é só conhecimento para você. Tem que ter a prática da sua vida. E a unção vai te ensinar também a fazer essas coisas direito. Chegando a Nazaré, diga, era a cidade que Jesus nasceu. É a cidade que Jesus jogou bola. Não jogou bola não, irmão. Mas ele foi criança em Nazaré. Criança, bola de gude também não tinha, né? Talvez dar uma pedradinha numa figueira, né? Aí a figueira depois não deu fruto, aí depois ela teve que secar. Mas onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Olha, Jesus congregava. Olha ali para a câmera e fala assim: Jesus congregava, crente. E era Jesus, viu? Segundo o seu costume. Costume não era religiosidade, não. Não, eu estou acostumado a ir naquela padaria tomar aquele cafezinho com aquele croissant maravilhoso. A hora dessa, hein? Aleluia. Caía bem, né não, Carlão? O Carlos está ali, ó. Eu vou conversar com a Beth depois, viu? Está ali com a tipóia. Mas era costume de Jesus ir congregar, ouvir a palavra. E estava lá na cidade dele, na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Você leu no começo comigo. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito o que nós lemos agora há pouco. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Já na fala de Lucas, já é diferente. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos. Já incluiu mais uma categoria aqui. E pôr em liberdade os oprimidos. Outra categoria aqui. E anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tomando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. O que o Senhor disse é: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Sabe, irmãos, essa semana eu falei para algumas pessoas, ou foi na semana passada, que muitas vezes nós estamos do lado de pessoas ungidas, capacitadas a ter uma palavra que vai trazer refrigério, que vai trazer cura, que vai trazer libertação, que vai trazer direções, mas porque nós conhecemos essa pessoa, e essa pessoa também nos conhece, parece que há aquela resistência. Está falando isso aí porque conhece do meu problema. Sabe que é isso que Jesus está passando aqui nesse exato momento? É isso. Não reconhecer que aquela pessoa é ungida é um risco para você. Porque nós estamos dentro de uma igreja. Essa igreja tem um pastor presidente, pastor Francisco, tem a vice-presidente que é a Tereza, tem os pastores da diretoria, tem os líderes e tem todos nós que também congregamos aqui, e dificilmente um líder, um pastor, um membro da diretoria ou alguém não conhece a sua vida. Mas porque essa pessoa conhece e Deus dá uma direção, você fala o seguinte: não. É porque conhece. Está falando de novo. Se está falando de novo, é porque você precisa ouvir de novo. Não é porque a pessoa está falando de novo, é porque você está precisando ouvir de novo. Daquela mesma fonte, daquela mesma unção daquela pessoa. Não mudou nada até que você mude. Porque Deus vai falar as mesmas coisas por uma segurança a você, até que não precise mais falar sobre aquilo. Sabe que às vezes eu vou dar conselhos financeiros para alguém, e o conselho é o seguinte: olha que revelação.
Se você ganha 3.000, gaste até 3.000, ou obedeça o versículo da Bíblia, que diz que vá ter com a formiga preguiçoso, trabalhar e orar. Não. Que trabalha no verão, considerando o inverno. Mesmo que você ganhe 3.000, meu Deus, estamos indo para um lado, né? Mas é a unção fluindo. Se você ganha 3.000, você vai gastar 3.000, está certo ou está errado? Baseado nesse versículo, que você está no verão, mas você sabe que tem um inverno, principalmente quem tem o seu próprio negócio, quem é empreendedor, seja lá o que for. Se você tem um negócio e você já sabe, tem hora que a gente não sabe, e nem Deus leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você já sabe como é o seu negócio, já sabe como é a situação, se você tem que fazer o seu ano virar 9 meses e comer como a formiga come, aqueles 3 meses que não haverá cega, faça isso. Porque você vai estar se movendo debaixo de uma unção de conselho que você recebeu. Isso é a vida prática. Não é unção para estar em cima de um púlpito. Eu não vou, irmãos, daqui a pouco o culto acaba, eu vou para minha casa e você também. E as tuas situações continuam. E as minhas também. Então a gente tem que considerar, seguindo o texto aqui, e todos, quando ele diz que hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, 22, de Lucas 4, diz assim, todos lhe davam testemunho. Sabe o que é isso? Lhe davam testemunho, rapaz, olha aqui a sequência, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam, não é este o filho de José? Lhe davam testemunho, rapaz, você está uma bênção, mas você não é o filho do José? Rapaz, que não sei o que, você é o Gliebe, mas você não é o Gliebe que está lá na igreja? Mas você não é a Lúcia que está lá na cantina, o Márcio que está lá na cantina? Então, é isso que estavam falando aqui. E ele lhes disse, sem dúvida, me direis esse provérbio, médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria, tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Desconsiderar a unção que está na vida, aqui nós estamos falando de Jesus. Se prepara você para ser desconsiderado pelas pessoas da unção que está na sua vida, mas fica tranquilo porque fizeram isso com Jesus e não houve problema nenhum. A Bíblia diz que ele não pôde fazer muitas coisas ali. Jesus era ungido, nós lemos que o Espírito Santo ungiu para isso, para aquilo, amém? Fica tranquilo, só não deixa de fazer. As pessoas não receberem, isso é muito sério, da unção que está sobre a sua vida, não lhe autoriza a parar de fazer. Não desista de ninguém. Jesus não fez isso, senão não tinha ninguém aqui. Porque eu prestei bem pouquinho e dei muito trabalho para Jesus. Mas agora eu dou trabalho para o inferno. Aleluia. Agora, Jesus, ele vai aprofundar o ensinamento e mostrar para aquelas pessoas o que eles podem estar perdendo. Em verdade vos digo que muitas viúvas, 25, existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Todos conhecem aqui a história. Transporta isso para o nosso dia a dia. Por que tem tantos irmãos que vêm até nós contando testemunho
depois de vir num culto, de receber palavras maravilhosas como nós recebemos na ceia, fomos impactados na palavra da ceia e na palavra também, depois que a Tereza trouxe a ceia, foi ministrada pelo pastor. Quem estava aqui? Quem não estava? Por que não estava? Tá tudo bem se você estava viajando, se você estava de férias, mas se você perdeu, entra lá no YouTube e se alimenta dessa unção. Por que, irmãos, que na igreja, eu estou falando da prática da vida, por que tantas pessoas testemunham o que houve depois delas receberem da unção que está sobre uma pessoa, numa palavra de sabedoria ou de conhecimento, e avançaram, a palavra veio, a unção veio para que ela fosse tirada daquele lugar, e ela continua, não, é porque me conhece, não, é porque é da igreja, meu Deus. Toda hora essa pessoa tem uma profecia, julga a profecia. Toda hora essa pessoa, irmãos, eu aprendi uma coisa desde que eu me converti, eu não falo nada de mim. Tudo que você for falar comigo, eu vou apresentar a palavra para você. Está deixando de congregar? Está aqui a palavra. Não deixe de congregar, como é o costume de muitos. Paulo falou isso há quantos anos atrás? Isso quer dizer, não pode ser solto assim, irmãos. Isso quer dizer que desde aquela época, Paulo já se preocupava com os que deixavam de congregar. Porque sabe que se deixar de se alimentar, vai ficar raquítico, vai ficar doente e vai morrer espiritualmente. Porque quando nós deixamos de congregar, já que o culto é sobre unção, você está desprezando a unção coletiva, você está desprezando a unção aí do seu irmão que está do lado. Porque eu já tive muitas situações que eu estava no culto, estava até falando para o Ricardo, que teve um dia que eu estava ali ajoelhadinho, quando eu levantei, ele já me abraçou. Eu já reconheço a unção na vida do meu irmão. E eu já, fala que o teu servo ouve. É ele que é o meu Senhor? Não, ele é o meu irmão. E eu tenho que considerar que o que ele está falando vem de Deus. Como o Zé Carlos falou, né? Eu estou reconhecendo que ele é o cano, mas a água está vindo do trono. E ali eu me levantei, falei, eita, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí você já começa a pular, você já começa, não é, a salmodiar. Por quê? Porque você reconheceu a unção que está no seu irmão. Reconheça a unção que está no seu irmão. A igreja em unidade, irmãos, essa unidade, ela é uma unidade também na unção. Já pensou que poder? Todos nós unidos, cada um com a sua unção e avançando, ninguém querendo ser mais, querendo ser chapéu. Nós temos um Senhor e está tudo bem. Eu estou aqui no contexto da palavra, tá certo, irmãos? E Deus sabe do meu coração e o que o Senhor me mandou ministrar. E Ele está aqui ensinando para aquele povo o seguinte, gente, eu tinha muito mais gente para salvar, debaixo da unção de Elias, mas eu só vi o coração daquela mulher aberta para obedecer o que eu dei ordem para o meu filho falar. Quem ia obedecer? Uma viúva com fome. Quem é que ia obedecer? Só tendo um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E o profeta chegar lá e falar assim, faz um bolo para mim. Eu falei, eu vou morrer? Mas Jesus está citando. Presta atenção quando Jesus falar. Em verdade, muitas viúvas existiam, mas somente a de Sarepta. E ele falou mais. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Já mudou a unção. Era de Elias, unção dobrada sobre Eliseu, por algo que ali foi entre Eliseu e Elias. A gente não tem nada a ver com isso. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Mas presta atenção. Naamã, ele se sujeitou a ir até lá. Foi ou não foi?
eu vou buscar a unção que está na vida daquele homem, porque eu ouvi falar. Eu vou lá no culto, porque eu vou receber da unção. Quando chega lá, não tem tapete vermelho. Não tem, aqui tem tapete vermelho. Tem sempre um diácono ali abraçando. Tem um monte de irmão que vai abraçar. As pessoas ficam até assim, né? Álcool em gel tem aqui. Porque nós somos conhecidos como a igreja do amor. Eu fui muito amado quando chegou aqui. Você também foi? Então traga pessoas que estão por aí apanhando do mundo. Eu não vou dizer em igrejas que aqui ninguém pesca em aquário. Irmãos, se tem uma coisa que eu também amo nessa igreja, é o caráter do meu pastor. Que até pessoas que nos visitam, ele fala, vai devolver o dízimo lá na tua igreja, porque você não come num restaurante para pagar em outro lugar. Você imagina pescar ovelhas de outros. Isso não é unção, de maneira nenhuma. Deus não compartilhando, Deus não compartilha dessa unção. Unção de pescar em aquário. Só um parênteses. Você quer montar uma igreja? Monta, vai orar e vai pegar da unção e vai ter um povo maior que esse aqui. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que Jesus está falando. Muitos leprosos havia no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado. Naamã, ele foi com o coração totalmente errado. Ele foi como um cara exaltado. Não, vou lá, né? Estava acostumado com isso. E é assim que a gente chega na igreja. Eu não cheguei não, porque eu já era meio, né? Eu não vou usar o termo maloqueiro, né? Então não falei maloqueiro, quando eu era do mundo. Mas eu era meio relaxadão, entendeu? Então eu nunca gostei de muita pompa. E se você estiver num resort, ou fazendo empadinha com o seu próprio corpo ali, rolando na areia, pegando aqueles busão do Jabaquara, indo e batendo e voltando lá, que eu já fiz muito, para mim estava tudo bem. Mas o Naamã foi lá, e quando ele não viu aquilo e tal, e ele recebeu aquela ordem, ele fez aquela murmuração, ele até recebeu e falou, não, que não sei o quê. Ele tinha um assistente, que com certeza tinha aquela unção para falar com o comandante. Você sabe que ele podia, ó, você tá louco, cara? Você tá de brincadeira? Você quer mandar em mim agora? O que o coitadinho que estava do lado lá, debaixo da unção de Deus, porque Jesus está dizendo que Naamã, o sírio, foi curado de lepra, e muitos não foram. Então ele está aqui embutido, considerando o trabalho através da unção daquele servo de Naamã. Percebe isso? Você vem para dentro dessa igreja, você acha que você vai receber do pregador e da música, aí o irmão do lado aí tem uma palavra de conhecimento, tem uma palavra de sabedoria, tem algo a te entregar. Essa é a unção que você veio buscar, essa é a unção que Deus tinha preparado para você nessa noite. Portanto, fica atento, considera o teu irmão, isso é unidade. Sabe, irmãos, eu não tenho nada contra cartazes com fotos. Eu não tenho problema nenhum, porque nós temos que anunciar os eventos. Mas eu percebo que existe aquela coisa. Roseli, quando trabalhava aqui na igreja, ela conta que as pessoas ligavam. Quem é que vai pregar hoje? Tinha os fãs da Tereza, tinha os fãs do pastor, e tinha as oposições. Vixe, não vou não, a Tereza grita muito. Não é gritar muito não. Vai que Deus revela para ela o meu pecado. Precisa ver se não é isso, né? Porque às vezes tem uma coisinha chamada osmose que está lá dentro, e a gente acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. Porque eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, se você está dentro de uma igreja e você aguarda receber da unção, essa unção é para você melhorar. E se é para você melhorar, você tem que parar de ser teimoso e seguir os conselhos que a liderança te dá. Glória a Deus, segue debaixo dessa unção. Ou, debaixo não, corrigindo, através dessa unção. E o Eliseu,
ele chegou lá e ele mergulhou. E Jesus continua dizendo, aliás, no 28, Jesus continua dizendo, porque o Naamã, ele considerou a unção da pessoa lá que estava do lado dele, e foi lá para o Jordão, e mergulhou uma vez, e mergulhou 2 vezes. Irmãos, eu gosto de ficar viajando. Eu fico imaginando o coitadinho do servo, ele ia morrer. Eu tenho certeza que ele ia morrer. Você sabe que eu já me enfiei em lugar que eu pensei que eu ia morrer? Mas já como servo de Deus, antes de ser servo de Deus, eu entrei em muitos lugares que eu achei que eu ia morrer. Aleluia, glória a Deus. Mas eu já entrei com um servo de Deus dentro da casa de pessoas que as pessoas não eram convertidas não, e a gente era meio doido. Agora eu sou também doido, mas né, a gente ainda faz algumas coisas, mas eu já entrei em lugares que a gente não sabia se ia voltar, mas a gente estava num nível tão assim de primeiro amor, né, como o povo fala, que eu estava doido, era para morrer mesmo, porque eu já ia para o céu. Aí eu vou como um mártir, eu acho que eu vou ficar embaixo do trono, que o sangue clama, não é assim que Apocalipse diz? Pastor Tereza tem um quadro lá maravilhoso, no dia que ele quiser dar, eu já tenho um candidato. Deus me revelou que ele tem que me dar o negócio. E aí a pessoa vai lá e fica pensando isso. Mas o coitadinho lá falou assim, meu Deus, 1, 2, 3. E olhava assim, só deserto. E os outros já com a espada na mão. Não corra não. Fica aí. Você não falou? Rapaz, você foi falar o quê, cara? Você tá louco? Você acha que vai sair alguém curado disso aí, irmãos? De você receber um conselho debaixo da unção, faz do jeito que a pessoa que foi usada falou para você fazer. Não dá seu jeitinho, não. Não dá seu jeito. Se Naamã não mergulhasse, ficar só assim, não ia ser curado. Você dá um conselho debaixo de uma unção. Olha, irmãos, eu sei da seriedade que existe aqui nessa diretoria e nos líderes. Ninguém vai para um aconselhamento ou vive uma vida sem ser debaixo de oração, de jejum e de palavra. E se não existia essa vida, tem que existir. Tem que existir. Porque você não pode ser uma pessoa que tem apenas um título, você tem que ter conteúdo. E o conteúdo, que é a unção, vai te dar o título reconhecido pelas suas autoridades. Mas contrário à palavra, o próprio Deus se opõe a você. E vai usar as autoridades para salvar a tua vida, te impedindo de fazer algo que não é unção. E o coitadinho está lá, 4º, 5º, 6º, 7º. Quando Naamã mergulhou a 7ª vez, falou, Pai, eu entrego o meu espírito. Mas ele saiu lá e o cara estava... A Bíblia diz que a pele dele estava como de uma criança. E sabe o que deve ter acontecido com esse jovem ungido? Ele começou a sapatear. E se fosse eu, começava a soprar. E tinha que cair todo mundo. É isso que a gente vê e se alegra quando uma pessoa segue um conselho que você, debaixo de unção, deu para essa pessoa. Você não se alegra porque foi você que deu. Você não é o querumbi ungido da guarda, não. Esse aí, infelizmente, nem a chave da casa dele, que é o inferno, ele tem. E ainda tem a cabeça rachada. Você é um ungido do Senhor. Então que ele cresça e que você suma. Ele quem? Jesus, o cabeça, aquele
que te capacita com a unção através do Espírito Santo. Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 1, por favor. Entenda que nós estamos num culto público, nós não estamos numa aula do Rema. Eu me lembro, cadê o Edu? Está aqui, né? Mas a Cida não está, né, Edu? Está lá no DI. Eita, palma para o DI, glória a Deus. Bate palma para o DI aí, gente. Estou plantando, né? Mas, irmãos, o que eu estava falando mesmo? Da Cida. Do Eduardo e da Cida. Eu fui ministrar no centro de cura, num dos dias, está aqui a diretora do centro de cura, Sandrinha, super competente, e eu vou te falar, aí é debaixo da unção. Pastor designou como diretor e já falou, é diretor. O pastor estava lá sentado enquanto ela falava, nos dando o exemplo. Porque tem gente que não quer sentar para ouvir e quer levantar para falar. Mas a gente senta para ouvir, para depois poder falar. E ela me escalou para ministrar um dia no centro de cura. Estavam aqui os participantes. E eu preguei assim: então, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Terminou a ministração, a Cida veio e falou assim: olha que coisa maravilhosa. Para que aquela gritaria? Eu falei: Cida, a unção aqui é de cura. Eu não vou gritar, que as pessoas aqui podem ir para o céu antes do tempo. E a diretora está ali, ó. Se levantar o tom, eu corto o microfone. Primeira Coríntios 15, 1. Então, nas aulas do Rema, é evidente que o tom é diferente, mas a unção não depende do tom, depende do que está dentro, através da voz. Amém? Vamos falar um pouco aqui da igreja, nós vamos começar a palavra daqui a pouco, fica tranquilo. 1 Coríntios 15, 1, diz assim, eu vou correr, irmãos. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis. Presta atenção nisso. Não é só receber, tem que permanecer. É Paulo falando, um pastor falando. Está na Bíblia, e a gente tem que considerar. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes. Cai por terra aqui nesse versículo, uma vez salvo, sempre salvo. Ah, eu sou salvo, aceitei Jesus, agora eu vou para tudo que é bagaceira. Não vou nem pisar na jaca, eu vou entrar dentro da jaca. Na verdade, eu vou ser uma jaca. Que unção é essa da jaca? Pelo qual também sois salvo. Pelo qual o quê? Pelo evangelho que você aceitou. Irmão, Deus não muda. As pessoas querem mudar evangelho como se fosse coisa de época. Não se escandaliza não. Mas alvo mais que a neve continua alvo mais que a neve. As vestes brancas nas bodas do Cordeiro continua veste branca. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, mas ele vai explicar, não é mimimi não. Ah, eu sou o pó da telha que coçou a chaga de Jó. Não é nem a telha, é o pó. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas ele explica, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã.
Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele estava falando de unção. Se você ainda não fez o rema, você vai ver esse versículo na apostila do rema. Todos, quase todos, é claro que eu já ministrei sobre unção, mas quase todos esses versículos aqui estão na apostila do rema que você vai estudar. Então pensa o que você vai receber em 6 aulas de meia sobre unção. Você imagina 6 aulas e meia sobre família cristã. Vai te libertar. Vai te abençoar. Olha, a Ariel e a Kézia ali até deram risada, estão dando as mãos. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 10, 38. Eu já estou começando a finalizar. E se eu disse que eu estou começando a finalizar, é porque eu estou começando a finalizar. Aleluia. Atos dos Apóstolos 10, 38. Diga aí, entrou eu na história. Fala com mais convicção. Entrou eu na história. Isso, Giovanni. Fala, Giovanni, fala. Como Deus, e eu acho lindo isso, irmãos. Olha o nosso Senhor, Zezé, abençoada. Olha, eu olhei para Zezé, lembrei da minha tia Neide. Tia Neide, um beijo. Está com o YouTube agora, ó. A gente pôs lá, né? Irmãos, a sua vida tem que ser alegre. Você com o microfone na mão, ou tocando, você é uma pessoa. Tá tudo bem. Seja livre, faz assim, ó. Sou livre. Você é livre. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo, o poder, sobre todos os que ouviam a palavra. Sabe o que é isso? Considera que o que você está falando, através da unção que está na sua vida, a pessoa nem aceitou Jesus ainda, ela já vai falar em línguas. Que é o que está aqui relatando. Não é a ordem normal, mas não somos nós que mandamos. Agora é claro que todos aqui depois confessaram Jesus. Então você tem que desejar, mas desejar não é o suficiente. Você tem que verdadeiramente pôr o pé para Deus pôr o chão. Sabe, irmãos? É maravilhoso estarmos congregados na igreja. É maravilhoso termos os nossos momentos de comunhão nos departamentos. Mas nós temos que praticar o que a gente está aprendendo nesses dias de unção. Há um porquê dessa unção. É para libertar as pessoas. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que visitar aqueles que estão com depressão, com tristeza ou com qualquer tipo de situação, de doença. Fica tranquilo, eu já orei por gente que depois morreu, mas está lá no céu, eu vou encontrar. Porque antes de ir, confessou Jesus. Deixa eu te perguntar e fazer, apenas uma reflexão. E se eu não tivesse ido? E a pessoa tivesse morrido? Porque acabou morrendo do mesmo jeito. Mas eu tivesse recebido uma ordem de Deus para ir. Na verdade, desejado ir. Porque tem coisa que não é só desejar, você tem que ter uma ação correspondente. Aí eu quero unção. Você, presta atenção que Deus enviou aqui agora, então, você acha que Eliseu pediu porção dobrada de Elias para quê?
Ele queria ver. Ó, eu vou pôr a capa aqui, já vai ter que... E abriu. Está vendo aí? Já respondeu, a unção já respondeu aí. Ó. Tudo, até morto. A unção estava tão forte no corpo daquele homem que pulou lá um soldado e caiu ressuscitado. É esse nível que a gente tem que desejar. Mas desejar com um propósito. Todas as vezes, e eu amo fazer isso. Visitar pessoas. Arde dentro de mim. Se eu não visitar a pessoa, ou não conversar com ninguém, o meu dia não foi o meu dia. E isso tem que arder dentro de você. Hoje eu perguntei para uma pessoa: você vai cuidar de quem na igreja? E a pessoa falou assim: de mim. Aí eu falei assim: no dia que você escolher alguém para cuidar, Deus vai não só cuidar de você, como vai levantar várias pessoas para cuidar de você. O nosso umbigo, irmãos, ele realmente é bonitinho. Mas eu não li na Bíblia que você ser ungido para tomar conta do seu umbigo. Os que estavam com Pedro, eles se maravilharam, porque eles eram religiosos. E eles disseram: olha, está vendo aí? Nos gentios estão falando em línguas. E Pedro falou: pode recusar alguém para batizar? Um dos versículos que a gente usa, né? Quando a pessoa fala assim: deixa eu ver, quantos meses é o curso lá na sua igreja? É 30 segundos o curso. Porque se você pode falar em línguas agora, você já pode ser batizado. Dessa maneira. Só que você tem que se mover debaixo da unção. Para você ter unção, você tem que ir para a intimidade com o teu Deus. Irmãos, ó, Lalo, fica a dica, hein? Brothers, fica a dica, pastor. A gente tem que buscar, meus irmãos. Chega dessa vida mequetrefe espiritual. Eu amo, irmãos, me mover aqui. Você sabe que a música... Eu vou ler um versículo aqui. Deixa eu ver se eu anotei, né? Segunda Reis 3,14 diz assim: e disse Eliseu, não precisa abrir, eu já estou encerrando. Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. Quem estava falando aqui? Eliseu. Um homem que tinha porção dobrada. Mas olha o que ele reconheceu na música. Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, ele estava dando uma de profeta, né? Você, cara, você está desviado. Você é um crente falso. Agora, se não fosse esse crente aqui, eu nem orava por isso aqui. Eram os profetas da velha aliança, não tem ninguém assim aqui, tá bom? Rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Que coisa, hein? Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Quando esses músicos estiverem aqui, que consagraram a sua vida, que vierem ensaiar, que deixaram os seus afazeres para fazer o melhor, honre a unção. Porque aquela que você honra é a que você recebe. É a que você é contemplado, presenteado. É como se ele estivesse aqui jogando vários presentes para cima e você não pegando nada. Eu pego tudo. Irmão, desde um dia que eu estava pregando lá na Afonso Sardinha 2, e era um culto até na pandemia. Estava eu, o Gliebe afastado lá tocando violão, e eu, né, com as gotículas, tinha que ficar longe mesmo. E o pastor fazendo todos os esforços para colocar a gente no ar. E quando eu não ia ministrar, a ordem era fique em casa. Mas eu ia lá, posso ir lá só para interceder?
Pelo menos para estar dentro da igreja, que eu gosto de estar na igreja, não me fica legal ficar longe. E claro que ele não deixava, né? Mas tudo por cuidar da gente. Vocês pensaram que ele ia falar, né? Vem. Não. E sabe, irmãos, o que eu estava falando mesmo? Dos músicos. Do músico? Esqueci. Agora já foi. Tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Lembrei agora. Eu estava ministrando e Deus falou assim, ó, puxa aí o que está sendo gerado no céu. E desde aquele dia eu não paro de fazer isso. Porque eu recebi aquela instrução e eu vi como uma maçaneta. Eu acho que a Amanda disse depois, falou assim, eu estava assistindo o culto e eu também vi, ou eu também fiz, eu não lembro. Mas eu vi algo assim, como se fosse alguma... Sabe aquele negócio que você segura no carro? Quando alguém está dirigindo que você não está muito seguro, você fica ali, você vê a pessoa segurando ali, você está com medo do quê? Sua vida não está toda em ordem? Põe um cinto aí e para de segurar nesse negócio. Porque esse negócio aí não vai te segurar de ir para o céu, não. Mas eu vi. E Deus me deu a ordem. Faça primeiro você, porque é para você primeiro. E eu já compartilhei com o povo. E eu peguei e puxei. Irmãos, muitas coisas romperam na vida de muitas pessoas. Porque eu me movi debaixo da unção. Agora, assim como Jesus falou, será que todo mundo fez? Não. Jesus não falou de muitas viúvas? Jesus não falou de muitos leprosos? O Espírito Santo me ungiu. Bate aí no seu peito, me ungiu. Está aí, querido. Começa a falar. Começa a dar ordem. Porque se está aqui que ele te ungiu para libertar pessoas, é isso que vai acontecer. Se coloque em pé o grupo de louvor, por favor. A gente pode cantar aquela música antes das ofertas. E você se mova, viu, Camille? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ler um último versículo aqui, nós já vamos orar e vamos encerrar. 1 João 2,20 diz assim: e vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Irmãos, o Espírito Santo que está em nós, que é o agente da unção, ele prescruta as profundezas de Deus, e por isso João foi usado para dizer que você sabe de todas as coisas. Não tem mais aquela coisa de o que o olho não viu, porque depois o versículo vai dizer que nós, pelo Espírito, já temos a revelação. Então, se aqui está escrito, assim como Deus me mostrou, se você sabe todas as coisas, Deus vai se mover através do Espírito Santo dele, que é o agente da unção, para resolver coisas na sua vida agora. E você vai ser dependente dele a partir de hoje. Nós consideramos a unção que há na vida de todos os irmãos. Claro que principalmente aqueles que Deus constituiu como nossas autoridades. Aí você tem que ter maior ainda temor e tremor. Mas considere a unção que está nesse irmão que está aí do lado. Às vezes é um irmão que está aí, nem abre muita boca, não sei o que, mas lá no secreto, ele está carregado de unção. Agora um conselho para você, que busca tanto para quê? Vamos fazer alguma coisa com isso. Vamos encher os bancos dessa igreja, irmãos. Não para que o pastor e a Tereza apareçam lá na mídia. Lotou a igreja. É o céu sendo povoado. A unção é para isso. E você que é um líder,
Eu declaro sobre a sua vida agora, é uma ordem que Deus me deu, a reativação nesse prazer de derramar da unção que está sobre a sua vida, aonde você atuar. Aleluia. Eu estava ali no momento dos 15 minutos antes da oração. Aliás, você que é um líder, a gente brinca e tudo mais, mas você que é um líder, considere que há um momento de oração de 15 minutos antes do culto. Eventualmente, ok, mas, sabe, a tua responsabilidade diante de Deus é maior do que a do povo que vai chegar. E nós vamos nesse mover, eu sei do trânsito, eu sei das obrigações, eu sei, às vezes a Beth sai 9 horas do escritório e ainda se esforça para chegar aqui, para pegar pelo menos um amém. Mas ela está aí. Carlinhos está ali com o braço na tipóia, sabe lá o que as massagens que a Beth fez nele? Mas debaixo da unção, a unção de cura, amém? Aniversário de casamento. Esse negócio foi violento, hein? Aleluia! Então aí tudo bem, glória a Deus. Quem quer ficar o braço da tipóia? Não precisa tanta violência. Quem quer isso, rapaz? Nós vamos adorar agora com Camille, com esse grupo maravilhoso. E você, se tiver aí alguma coisa para falar para um irmão, mesmo que seja um abraço, confie. 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 E você vai ser presenteado com aquilo que Deus vai te usar para derramar sobre a vida do seu irmão. Vamos adorar a Deus? Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 E quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é? E quem é como o Senhor? Aleluia. E quem é como o Senhor? Santo, 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 és incomparável. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Para todo sempre, eterno Rei. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos adorá-lo. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. E quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? E quem é como o Senhor? Santo,
e poder, honra, glória, força 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 e poder, toda honra, glória, força e poder, honra, glória, força e poder. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Tu és o dono desta nação, tu és o dono deste povo. Nós te amamos por quem tu és, por quem tu és. Tu és um bom pai, amigo, ajudador, príncipe da paz. Jesus, tudo se resume em ti, pois tu és tudo, Jesus. Nome que é sobre todo nome. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.